Bom dia, meus amados irmãos, amigos, e nesse domingo muito bonito, aleluias, o céu já se abre em nosso favor, o sol já se despontou. Mas dessa maneira eu quero dizer a nossa alegria de estarmos juntos, trazendo o conhecimento da palavra de Deus. Que privilégio é ter você nos acompanhando, aos irmãos, aos amigos, aqui da nossa cidade de Itambé, do estado da Bahia, em todo o nosso estado, nesse Brasil e no mundo. Que a bênção de Deus sobre sua vida possa se manifestar, trazendo nessa manhã alegria, esperança, confiança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui com o missionário Alexandre para juntos nós levarmos a você, através da palavra do Senhor, a esperança, o consolo, mas também aquela forte e firme convicção: Deus está em nosso meio. Deus está aqui, Deus está aí contigo. A bênção de Deus nesta manhã permeia a sua casa, esse seu lar, sua família. Não temos dúvida de que esse não é mais um domingo, este é o dia que fez o Senhor. Fique na paz do Senhor, nós vamos ter uma palavra de oração e logo estaremos entrando no nosso assunto, que hoje é um tema muito interessante. Talvez você diga, não, mas é mais uma pessoa que fala, mas quem sabe o que Deus tem preparado para nós. Vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade. Este mal que assola o mundo, que assola nesta hora a maior parte das pessoas. Mas nós vamos orar. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Vamos orar em Cristo Jesus, pedir as bênçãos do Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, em Cristo Jesus, derrame do teu poder, da tua infinita graça. Alcance a todos, ó Deus. Alcance, Senhor, de uma maneira extraordinária. Teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, inunde os corações, aliviando, Senhor, os fardos e a vida tão pesada, Senhor. Em Cristo Jesus, fala nesta manhã, com poder e autoridade. Em Cristo Jesus. Amém. Nós colocamos uma frase interessante para nós trabalharmos esse tema da ansiedade. Nós colocamos assim: ansiedade, aliviando a carga. Por que aliviar essa carga? Porque Jesus nos ofereceu, e nesta manhã está à nossa inteira disposição. Ele tem sempre um fardo leve, um jugo suave. Ele não quer que nós sobrecarreguemos por preocupações que são desnecessárias. A ansiedade, meus queridos, ela é até certo ponto benéfica, desde quando ela esteja dentro do equilíbrio. Mas quando ela ultrapassa, exacerba, quando ela é por demais, ela é muito prejudicial ao ser humano. E nessa manhã, através
desse estudo, dessa meditação, nós queremos dizer a você que você pode aliviar a carga. Porque tem alguém que quer carregar também os fardos por você. Esse alguém é Jesus Cristo. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus não tem apenas uma terapia. Ele tem paz. Ele tem lenitivo. Ele tem bálsamo. Nesta manhã, por que sobrecarregar? Se ele diz: vinde a mim todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ao nosso estudo, à nossa meditação. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar primeiramente. Falou sobre ansiedade. Foi Jesus falou sobre ansiedade. E alguém já escreveu que a ansiedade é o mal do século, pois ela provém para a crise na sociedade e o mundo está vivendo. Nós vamos ler um texto e depois primeiro você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 25. Versículo 25, que diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, beber, nem pelo corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas, do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, alguns centímetros, o curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus amados, a gente precisa pontuar algumas coisas. Quando Jesus disse isso, falou sobre a ansiedade, Jesus, ele conviveu e viveu numa sociedade extremamente dividida. Então, havia várias divisões em Jerusalém ou em Israel. Havia uma divisão política, havia uma divisão social e havia uma divisão religiosa. Essas divisões que
Jesus viveu fazia parte do contexto que ele estava vivendo. Quando olhamos para o contexto político, vemos a Israel dividido. Os religiosos que tinha, né, um pacto ou uma aliança com o Império Romano, eles reconstruíram o templo, né, o segundo templo, eles reconstruíram, eles davam certa liberdade para o ofício, né, meu pastor, para o ofício sacerdotal. No aspecto religioso, havia uma comercialização da fé, no templo, e havia dentro desse aspecto também, o terceiro ponto que nós falamos, a divisão social, quer seja político, religioso, e a vida das pessoas divididas pelo contexto social e pela pobreza. Então, é neste cenário que Jesus está falando da religião, da ansiedade. É nesse cenário que Jesus está dizendo. Então, tinham os samaritanos, olha que divisão que o povo vivia. Do lado samaritano, do outro gentios, do outro judeus e do outro romanos. Meu Deus, que contexto difícil de ser falado e anunciado e pregado a palavra de Deus. Olha que contexto. Em volta de Jerusalém, cidades dominadas pelo Império Romano e que dependia exclusivamente do Império para sobreviver. É o mesmo cenário que nós vivemos hoje, em que estamos divididos e subdivididos. É o mesmo cenário que faz eu e você viver esta crise existencial em nossa vida. É o mesmo cenário que nós estamos vivendo. A classe política, a classe religiosa e os pobres. Então, os pobres trabalhavam e pagavam altos impostos que exploravam muito. Existia também, debaixo deste peso, deste jugo, havia a força do inferno, a manifestação demoníaca sobre as pessoas. E o terceiro aspecto, o povo estava debaixo do pecado. Essa era e é a crise, meu pastor, da humanidade. As divisões de classe que é conhecida nas faculdades nada mais é do que o pecado. E como você disse, esse cenário com poucas diferenças explica a conjuntura agora, o momento que estamos vivendo. Essa separação. Diz os mais entendidos que nós temos uma sociedade polarizada. É nós e eles. É o que se diz, né? Os militantes, políticos, partidários, nós e eles. Então, isto traz preocupações, e fortes preocupações, porque ter ansiedade é normal, é o que nós falamos. Agora,
quando essa ansiedade chega ao extremo, aí vem o lado perigoso dessa ansiedade sem limites, dessa ansiedade sem controle. E nós encontramos aí no texto, Jesus disse: não andeis ansiosos, preocupados com a própria vida. E é o que muitos dizem. Alguns falam: até quando? Essa situação permanecerá até quando? Alguns dizem: não, mas enquanto houver um auxílio emergencial. Mas é isto que o homem precisa, que o ser humano precisa para afagar os gritos de sua alma? Será que é isso? Será que é um benefício? Será que é um abono financeiro, pecuniário, que vai sossegar uma alma realmente que não descansa? Então, todo esse divisionismo que Israel viveu, nós vivemos hoje. Não só a nível de Brasil, mas no mundo. Cada dia mais se polariza a separação. É um lado e outro. De um lado os pobres, é verdade. Do outro lado a classe política, os empresários, os governantes. E do outro lado é o que muitos dizem, é o lado mais fraco, para o qual a corda sempre quebra. Mas nós não queremos falar apenas disso. Aqui a gente está tentando traçar esse contexto para também demonstrar que essa ansiedade, ela não vem também de graça, Ela é resultado, é fruto de decisões que outros tomaram em nosso lugar. E isso nos aflige, isso nos deixa preocupado. Então, nessa manhã, há realmente uma proposta da parte de Deus para nós não fugirmos, mas enfrentar esta ansiedade. Você, querido, está tendo o privilégio de ouvir e aprender a palavra de Deus e ter qualidade de vida. O que precisamos na nossa vida, que todos desejam, almejam, é ter a chamada qualidade de vida, tão sonhada pelo ser humano, tão sonhada. Nós já vamos entrar, os países ricos, que têm sua infraestrutura, tem uma renda per capita melhor, tem trabalho, emprego, poupança, ações, mas não deixa de viver as consequências sintomáticas do pecado. O que nós estamos tratando aqui, meus amados, é exatamente as consequências, as consequências sintomáticas do pecado. Pois o pecado, ele trouxe isso. O pecado, ele trouxe as consequências, angústia, ansiedade, e vamos aqui tratar. A ansiedade é um mal que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, podendo desencadear uma série de problemas de saúde,
Não é possível ter qualidade de vida quando se ansia como um vulcão em erupção, mas em nossas emoções. Sendo assim, neste estudo, quero lhe mostrar, queridos, que os sintomas da ansiedade, a Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre ela, como controlar a ansiedade e como vencê-las. Então, como aliviar, como o nosso pastor disse, como aliviar. Alguns sintomas da ansiedade que eu quero aqui rapidamente, enquanto nós estamos lendo o texto, nós queremos debater e você também discutir um pouquinho mais, né? Sintomas da ansiedade. Olha o que Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha que coisa interessante. O primeiro sinal da ansiedade, que o homem está ansioso, é o que? É a falta da alegria. O deprime. Eu lembro que eu, quando criança, acordava de manhã e via minha avó chorar. E via minha avó Maria chorar. Aí eu perguntava: vó, por que você está chorando? E aí ela dizia: estou deprimida. Estou vivendo uma angústia. Salomão diz assim: o coração ansioso deprime, mas uma palavra bondosa o anima. Quais as causas que nós estamos vivendo e passando? Hoje eu acordei de manhã com uma sensação de vazio tão grande. Fiquei imaginando as milhares e milhões de pessoas que, assim como eu, que acordou nesse vazio. Por que deste vazio? É este vazio que vai fazer com que a gente se deprima. Quando a gente olha para o homem, quando a gente olha para si, quando a gente olha para a nossa vida, para as nossas imperfeições, para os nossos pecados, para os pecados dos outros. E é nesse contexto, meu pastor, que Salomão, que Jesus está dizendo sobre a ansiedade. E essa ansiedade que vem justamente dessas constantes preocupações, eu sei que muita gente sabe, dos que me ouvem, mas a palavra preocupação significa ocupar antes, pré-ocupar. Quer dizer, nós ocupamos antes das coisas acontecerem. E Jesus, terminando nesse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 6, ele diz: não preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Outra versão diz: cada dia o seu mal terá o seu próprio mal. Então essas preocupações, elas são inerentes à vida humana. Agora o Senhor nos adverte para que nós não ocupemos o nosso coração com estas coisas. Porque nós não sabemos o amanhã. Como é que ocupamos o nosso pensamento, o nosso coração com coisas que nós não estamos certos se elas vão acontecer ou não? Então, a preocupação em demasia, que isto gera a ansiedade, na verdade parece que ela, viu, missionário, parece assim que ela trama contra o poder
de Deus. Parece que ela, né, naquela hora o ser humano, por tão ansioso, ele esquece de que entre tantas coisas que Deus é, Ele é provedor. Esquecemos da provisão de Deus. O Senhor dizia ao seu povo nos dias de Israel, Ele diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia. Um Deus que provê, um Deus que, ainda que permite que passemos a prova, essa travessia que parece tão difícil, né? Davi, no Salmo 34, o salmista Davi diz: olha, os filhos dos leões necessitam e têm fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada lhes tem falta, né? Então a ansiedade parece tramar contra esse propósito divino de que Deus é o nosso provedor. Sabe, queridos, quando chamado a depressão de 29, quando a Bolsa de Nova York faliu e surgiu naqueles dias, naquela época, os gurus. E aí um famoso, um pensador célebre da época, chamado Napoleão Hill, ele escreveu, baseado numa filosofia que foi e que é a mãe, né? A mãe do livre pensamento, chamado positivismo, a qual o Brasil está emaranhado desse positivismo. Ele então lança um pensamento, e o pensamento era: tudo de ruim que acontece com você, a tendência é melhorar. E ele escreve baseado na filosofia positivista. E ali então nasce do coração das pessoas o desejo de recuperar a economia, aquilo que as pessoas perderam, aquilo que elas perderam, os sonhos, os projetos, as coisas. E então cria-se então o sonho americano. Esse sonho americano foi criado depois desta depressão. E é isso que nós estamos ouvindo ao longo destes tempos. Sonhos, projetos, realizações. Tudo isso, querido, ele faz parte da nossa vida, tudo deve fazer parte, e isso é parte. Jesus falou disso. Falou do vestuário, falou da comida, falou da bebida, falou de tudo isso. Mas Jesus, ele diz assim: olha, não vos preocupei com nada disso, porque nem mesmo o próprio Salomão, ele se vestiu como qualquer deles. E já o rei Salomão, o homem mais rico de todos os tempos, ele não teve e não se vestiu como um rei. Ele não teve a preocupação de se vestir como um rei. Não é que como um rei ele ia se vestir como uma pessoa pobre, não. É que a vida de um rei é a vida também de um simples mortal. Uma simples, mesmo que no tempo antigo o rei era visto como um deus, como uma espécie,
um Deus, um mito, uma coisa assim. Aí Jesus está dizendo, olha, ele, por mais que ele foi rei e humano, mas ele não deixou de ser quem ele era, humano. Então a ansiedade, os males que nós estamos vivendo na sociedade, é porque somos humanos, meu pastor. Somos humanos. É inerente, todos os planos e os projetos humanos são fadados a falir. Falir, porque é baseado nessas perspectivas. O que é a ansiedade? A não ser uma perspectiva boa que a gente faz, de algo que a gente faz, que a gente cria. Nós criamos expectativas, e quando as expectativas, por uma questão humana, falham, então vivemos, sabe, as causas e os sintomas da ansiedade, só para você ver, quem sabe você está sentindo isso, né? Nesse exato momento, quem sabe você está sentindo as causas e os sintomas da ansiedade. Por exemplo, no aspecto físico, enjoo, vômito, tontura ou sensação de desmaio, falta de ar ou respiração ofegante, dor ou aperto, né, no peito e palpitações do coração, dor de cabeça, podendo ter diarreia, roer o hábito, né, que alguns roem a unha, sente temores ao falar muito rápido. Isso é o mal do brasileiro, não saber se comunicar. Há uma ansiedade em não se comunicar, né? Porque eu preciso falar. Tem até um livro muito famoso de uma escritora no Brasil, Porque eu preciso falar, né? Então essas causas, olha, tensão muscular, essas dores nas costas, irritabilidade, dificuldade para dormir, essas são as causas no físico. Agora imagine as causas psicológicas, que são seres que são transmitidos, né? O cérebro transmite o que ele sente, o que nós sentimos na mente, e a Bíblia chama de coração. A gente também é um reflexo do corpo, meu pastor, né? Davi disse, olha, quando eu me calei, os ossos doía, né? Olha aqui, o aspecto psicológico, né? A agitação, o balançar dos braços, das pernas, nervosismo, perdão, dificuldade de concentração, preocupação, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer. Essa não é a sensação que algo ruim vai acontecer. Esse é o estigma dos brasileiros. Quando uma coisa está dando, parece que está dando certo, daqui a pouco vem uma coisa e aí é aquela sensação de medo e gera desconfiança. Aí não tem mais confiança em alguém, em pessoas, porque é exatamente isso, sensação de algo ruim vai acontecer, sabe? Descontrole do pensamento, né? Preocupação exagerada com a realidade e com a vida. Essas são as causas da ansiedade. E é exatamente por isso, talvez, que você esteja vivendo, meu pastor. E nesses tempos de pandemia, eu tenho assim ouvido e lido, onde os psicólogos, né, estão com seus consultórios fechados, psiquiatra, analista, há um exército, um batalhão desses profissionais da saúde que trabalham o comportamento se oferecendo, porque as pessoas pensam que paz é apenas o silêncio, é nós não termos crianças gritando,
é nós não termos um barulho dentro de casa. Há muitos. Então, quando uma parte da população se viu fechada dentro de sua casa, esses problemas, né, desses psicossomáticos que a gente diz, né, essas doenças psicossomáticas, elas tendem a aumentar. O feminicídio aumentou nesses dias. É porque o foco hoje do noticiário, da mídia, são outras coisas. Se não é o Covid, é os problemas políticos da nação, né? Os problemas dos governantes. Mas as delegacias especializadas em proteção à mulher têm dito que o número de mulheres espancadas tem sido grande. Quer dizer, no convívio de casa. O alcoolismo aumentou nesses dias. Aumentou nesses dias. Jesus disse, olha, cada dia tem as suas preocupações. É assim. E será assim enquanto o homem viver nesta terra. Hoje nós trazemos aqui da parte de Deus uma palavra de esperança. Mas sublimar a dor é difícil. Fingir que os problemas não existem não resolve realmente o verdadeiro problema. Então, não basta achar, não, dentro de casa me parece que a ausência de problemas, né, trará a paz em família, a paz com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, mas nem todos estavam e estão preparados para viver assim, dedicando um tempo maior. Muitos dizem, eu não sei mais o que fazer. E a palavra de Deus nos diz nesta manhã, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Essa inquietação humana preocupou Paulo, o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, ao invés de andar inquietos por essas coisas, coloca elas diante de Deus, né? Diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições estejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Nessa manhã tem um caminho. Apresente as tuas preocupações diante de Deus. Deixa ser conhecida diante do Senhor. Se você quer talvez esconder algumas coisas da inquietação de sua alma para a sua esposa, para o seu marido, para os filhos que estão ali, nem todos podem ouvir, apresente aquele que ouve e vê em secreto. Que ele diz, e ele vos responderá. Há um caminho nesta manhã. Né? Glória a Deus. Sabe, meus queridos, uma estratégia diabólica que é usada neste país, que isso é visível, não é? Que é visível. Quando o advento da comunicação nos anos 50,
60, algumas coisas a gente vê que foi trabalhado, que foi amplamente explorado e desenvolvido. A primeira coisa é o aspecto religioso. Então, para a gente acalmar uma população necessitada, ansiosa, é preciso que a gente exploremos a fé e o imaginário das pessoas. O segundo aspecto sociológico que a gente vê no Brasil é o advento do futebol. Foi explorado muito isso, o entretenimento. Então, os anos 70 foi transmitido para o Brasil inteiro. Eu não era nascido nesta época. Foi o advento da Copa do Mundo. Pelé, o rei, não é? Foi o advento. E o outro aspecto que nós também foi desenvolvido no Brasil foi, dentro do entretenimento, foi a carnalidade, o carnaval. O carnaval. Por que estamos falando isso? Porque essas são as bases que vivemos neste país. Um país que se diz alegre, mas que bateu o recorde de suicídio, meu pastor. Um país que se diz que tem entretenimento, em que as pessoas choram. Um outro aspecto. Um povo que se diz que tem fé, mas não crê em mudanças. Não crê num Deus vivo. Não crê que a fé tem o poder de transformar. Então, que sociedade que foi criada, que foi educada? Uma sociedade, não é? Uma sociedade com mais uma vida religiosa sem vida de Deus. Um disfarce das coisas que entretêm as pessoas. E o outro aspecto, a carnalidade, a tendência para o pecado. Dentro desta carnalidade, o aspecto da moral, da bebida, das drogas, do prazer, do sexo ilícito. Então, todas essas coisas que vêm, que são aprazíveis, que são desejosas e que são, entre aspas, boas, a alma, que é boa, a carne, tem gerado e tem feito as pessoas viverem, meu pastor, esses sintomas pós uma vida religiosa sem Deus. Uma vida religiosa sem Deus, o que vai gerar nas pessoas? Não é? O que vai gerar nelas? Então, nesta manhã, querido, nós não queremos massagear o seu ego. Nós não é o nosso trabalho, o nosso papel aqui. Como pregadores do Evangelho, nós queremos falar a palavra de Deus. Talvez os gurus da televisão, talvez os gurus da internet não vai falar destas coisas que estamos abordando, aspectos da sociedade, fisiológicos da sociedade, essas coisas que são contextuais em nossa vida. Você não vai ouvir por aí, porque não tem a maioria compromisso com a palavra de Deus e nem com Deus da palavra. Eu passo. Esses problemas que nós estamos aqui frisando, questão do entretenimento, da carnalidade,
E é interessante que, pelas informações, né, esse vírus já era do conhecimento das autoridades brasileiras desde dezembro. Mas o carnaval teve que acontecer. Ainda que o presidente não desejasse, não quisesse, mas a força dos governadores, né? Cada lugar, né, que se destaca nesse período de carnaval não poderiam perder, né, o lucro já estimado, né? Já projetado por eles. Então, hoje estamos vivendo. Quer dizer, não é uma justificativa do problema, porque olhando para a palavra, olhando pelo lado profético, isto teria que acontecer. Mas ver como os homens, como nós, direta ou indiretamente, entramos no conteúdo profético para, quem sabe, precipitar os fatos, para acelerar os fatos. Embora a carnalidade não diminuiu, porque ela está dentro da alma do homem, né? Agora se vive os prejuízos disso, de tanta aglomeração, de milhões e milhões nas ruas das grandes capitais que se destacam no carnaval. E agora vivemos uma situação dessa. E já dizia o sábio Salomão, né? No capítulo 31, versículo 6. Escute aí conosco. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembre mais. É impossível, porque depois de mais uma noitada, quando vem a lucidez, os fatos permanecem. A realidade é aquela que não se pode mudar tanto. Então, os homens, os que governam, os que produzem isto, fazem isso para os que perecem, para os amargurados de espírito. Para os amargurados de espírito, aos que perecem e aos que estão amargurados de espírito, para que bebendo esqueçam de sua pobreza e de suas fadigas não lembrem mais. Mas o que é ansiedade? Senão as preocupações de cada dia que Jesus disse, cada dia. O que é a ansiedade exacerbada, senão a alma do homem afadigada, né? Cansada por tantas expectativas frustradas. Como o missionário diz, né? A gente tem as expectativas de que melhorando o lado econômico, os demais problemas estarão, né? Depois vamos cuidar deles. Tendo dinheiro no bolso, tendo alimento, tendo o dinheiro do entretenimento, o resto se cuida depois. E nesta manhã queremos dizer que além de termos um Deus provedor, nós temos um Deus cuidador, um Deus que cuida de nós, né? Louvado seja Deus.
A Bíblia diz que este Deus que cuida de nós reina nas maiores e elevadas alturas e se inclina, né, bondosamente para ver o que se passa no céu e na terra. Os olhos de Deus, nesta hora, estão à nossa procura. Um Deus que não habita apenas no santo lugar, mas desce para habitar com o contrito e abatido de coração, para habitar com os amargurados de espírito. Então nós temos um Deus que provê, não só que provê coisas, mas que provê o refrigério, o lenitivo, o bálsamo, mas um Deus que cuida, que vem, que desce. Um Deus que desce ao nível dos simples mortais para habitar, para estar com a gente. Glória a Deus. Meus amados, rapidamente, nós queremos ainda que a Bíblia fala sobre a ansiedade, né? Os versículos, estou aqui junto com você e o pastor falando dos versículos. Olha, quanto a ansiedade já dominava o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha, quando a ansiedade já me dominava, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Sabe, eu gosto muito do Salmo 40, mais do Salmo 42 e 43, que Davi vai dizer assim: espera, ó minha alma, no Senhor. Espera, tão somente espera. Sabe, amados, a cura para a ansiedade está exatamente esperar no Senhor. Esperar. Um grande psicanalista, um grande médico judeu chamado Franklin Blackwell, ele escreveu e desenvolveu a tese, que é uma das teses mais extraordinárias da pós-guerra mundial. Ele desenvolveu a tese da logoterapia, analisar as coisas dentro de tudo, dentro de um ângulo. E ele baseou a logoterapia dele, a ideia dele da cura da ansiedade por três coisas, três causas. Primeiro, a fé, né? A fé. A segunda, a vocação. E a terceira, a esperança. Dr. Franklin, que viveu pós-guerra, quando ele e os seus pais foram para a cidade de Auschwitz, né, na Alemanha e Polônia, e eles, como judeus, foram capturados por Hitler e viveram dentro daquele aspecto, dentro daquele contexto de horror de guerra. E aquele momento de guerra que eles estavam vivendo, ele então vai a uma sinagoga e consegue, permite, né, que os judeus ainda trabalhavam, alguns eram presos, outros tinham que trabalhar para alimentar aqueles que estavam presos. E aí ele entrou numa sinagoga e, como todo judeu, lê em hebraico, e ele viu uma frase que mudou a vida dele: honra teus pais e tuas mães, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o mandamento com promessa, e terá dias longos. Esta palavra entrou no Dr. Franklin, e ali dentro do centro, num período de concentração, ele desenvolveu a fé, a vocação e a esperança. Sabe, meu amado, nós já estamos encerrando. Dentro disso,
O homem tem uma fé. Sabe, o homem foi dado a ele o dom e o privilégio da fé. O homem foi dado a ele a vocação, a escolha, o desejo de Deus. Ele foi vocacionado, chamado por Deus. E uma outra coisa que é tão extraordinária, que está em todo o contexto bíblico, a esperança. E eu quero deixar, são tantas coisas, tantos assuntos que a gente podia e pode abordar aqui, mas nós não queremos cansar você, né? Nós não queremos cansar você, mas queremos deixar isso. Nunca perca a fé. Analise e veja, pense, reflita sobre a sua vocação. Sobre a sua vocação. E não perca a esperança. Meu pastor. Não esqueça das constatações que nós precisamos fazer do Deus que nesta manhã, diz a palavra, que não habita apenas no alto e santíssimo lugar, mas que desce para observar, para ver o que acontece nos céus e na terra. Nós falamos que Deus é provedor. Nós falamos que Deus é cuidador, né? Olha o que diz a palavra desse Deus cuidador. Ele levanta do pó o desvalido e do monturo ergue o necessitado. Há uma versão interessante da palavra, diz, e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-lo como príncipes do povo, do seu povo. Oferece uma família a estéril. Olha, o Deus que temos. E faz dela uma feliz mãe de filhos. Salmo 113. Né? Porque nós levarmos essa carga que nós não temos condição de suportar. Se hoje Deus quer trazer alívio para nós, Ele quer aliviar a carga, Ele é compassivo. O salmista Davi diz, assim como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Será que você que está aí preso em casa, que antes podia pretensamente afagar os gritos de sua alma através da bebida, através de prazeres da carne, e agora você se vê aprisionado, olhando para os seus filhos, olhando para a sua esposa, esta mulher, esse homem que Deus colocou ao seu lado. E você parece não ter condição de olhá-lo nos olhos e ver os seus filhos, e nesta manhã lamentar a ausência. Agora que você deu por conta o tamanho dos seus filhos, você não pôde acompanhá-los na sua infância. Agora eles são pré-adolescentes, fazem perguntas, agora é que você demora para responder. Tudo isso por causa
que Deus é compassivo, você começou a ver coisas que você nunca percebeu. Você começou a valorizar coisas simples agora. Coisas pequenas, que não tinha valor para nada para você. Você viu agora. Mas você precisa também entender que Deus é juiz. Deus é juiz. No meio disso tudo, a gente precisa entender que Deus, somente Ele, sabe como julgar os nossos pecados. Não como a justiça aí da terra. Diz a palavra, Ele julgará os povos. E Davi diz, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Nesta manhã, Deus olhando no seu coração, pode ver isso? A sua justiça e a sua integridade. Davi diz, Senhor, chegue ao fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o justo Deus, provas o coração e a mente. Teu coração e mente estão sendo provados nesses dias de pandemia. Davi ainda disse mais, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Você precisa entender que Ele não é o Deus da impunidade, nem o Deus que nesta manhã está aí para massagear o seu ego. Pelo contrário, Ele está aí com você para derrubar esse ego que durante muito tempo lhe fez tão mal, fez tanto mal à sua família. Mas nessa manhã também Ele é a solução, missionário. Ele é a solução. Aleluia. Por isso que Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não deixe essa ansiedade exacerbada lhe matar. Não deixe essas doenças psicossomáticas, tirar de você a expectativa maior que está em Deus. Amém. Cuidado. Há doenças que podem vir a você como fruto destas excessivas preocupações. Vamos descansar em Deus nessa manhã. É a melhor saída para as nossas ansiedades. De nada vai adiantar essas inquietações. Aqui em Mateus capítulo 6, Jesus pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa preocupação, essa inquietação, em nada resolverá. É preciso confiar em Deus. Ela não vai alongar a sua vida, pelo contrário, vai encurtar a sua vida. Não faça as coisas nada fora do tempo, é preciso esperar. O mundo não foi feito em um único dia. Seja paciente. Estamos vivendo numa sociedade tudo automatizado, queremos as coisas imediato, as coisas prontas, Esse trabalho em casa, esse home office, tem ensinado a muita gente. As empresas mais sérias dizem que
depois da pandemia, muitas vão usar o home office, o trabalho em casa, que viu que para a gente foi produtivo. Mas outros não tiraram e não estão tirando lição nenhuma, né? Apresente suas ansiedades diante de Deus, através da sua oração, da sua súplica, e que o Senhor lhe abençoe ricamente, e que essa palavra continue a fervilhar no seu coração. Uma manhã de vitória. Fique na paz do Senhor. Lembre que esse almoço que virá daqui a pouco, lembre que esse momento é um culto a Deus e um culto à vida. Quanto tempo que você não almoçava com seu esposo, seu marido, com esses filhos? Quanto tempo? Use esse momento da melhor maneira. Não é apenas o comer, é um culto a Deus. Um culto a Deus. Essa mesa, que antes foi a mesa das discussões, das brigas, lembre que agora essa mesa é a mesa da comunhão, aonde você está aí agora. É a mesa da comunhão. Aproveite e que o Senhor nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, abençoe esta família, abençoe esse jovem, abençoe este homem, essa mulher, que estão ao alcance da nossa voz e das imagens. Ó Deus, desse momento, no nome de Jesus Cristo, que a tua bênção recaia sobre cada um daqueles que participam conosco. E que no lugar da ansiedade renasça a esperança, a confiança, o equilíbrio, o domínio próprio. E que a paz que excede todo entendimento enche esses corações e este lugar e esta casa, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. À noite estaremos de volta, 7 horas. Nosso culto da família, o culto da adoração, o culto da salvação. E eu lhe convido para continuar conosco. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em Cristo Jesus.